Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 5 da classe de adultos. A alma, a natureza imaterial do ser humano. Texto áureo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Verdade prática. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Portanto, nós devemos, claro, cuidar da nossa alma. E como é que nós fazemos para cuidar da nossa alma? Nessa lição de hoje é isso que vamos aprender. O que eu preciso fazer para ter uma alma que verdadeiramente está estável, está verdadeiramente de acordo com a vontade de Deus. Então a alma, que é na verdade a natureza imaterial do ser humano, né, a nossa natureza imaterial, para ter uma ideia clara, você não consegue ver minha alma, eu também não consigo ver a sua alma. Então é a alma imaterial, é aquilo que nós não podemos tocar, nós não podemos ver, é imaterial. Portanto, a alma é aquilo que realmente nós somos, é o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa consciência, as nossas decisões. Então é importante que nós venhamos verdadeiramente estar cuidando da nossa alma para ter uma eternidade de gozo, paz e alegria na presença do Senhor. Introdução. Vimos que junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criado à imagem de Deus. É bom deixar uma questão aqui bem clara sobre a questão de que a alma e o espírito são inseparáveis. Isso, a alma, o corpo e o espírito são inseparáveis enquanto nós estamos vivendo. Uma vez que uma pessoa morre, a alma ela se separa do espírito também do corpo. Ou seja, só para nós recapitularmos, a alma segue para o juízo, né? O espírito volta para Deus, como diz Eclesiastes 12:7, e o corpo volta para o pó, né? Como diz Gênesis 3:19. Então, observe que há aqui uma questão importante de se tratar, porque nessa questão da alma e do espírito, elas são inseparáveis enquanto nós estamos vivos. Depois que a pessoa morre, a alma e o espírito eles se separam. Então vemos que essa questão imaterial, né, que no caso é a alma que nós vamos tratar na lição de hoje, é que nos torna uma pessoa criado à imagem de Deus. Deus também não é espírito. Então, da mesma forma que Deus é espírito e, portanto, nós não podemos tocar em Deus no sentido literal, né? Nós tocamos no Senhor de uma forma mais figurativa, né? Uma vez que Deus é espírito. Então, observe que nesse sentido, a alma do ser humano, né? A nossa alma, ela nos traz a ideia de que nós somos, né? Temos assim, uma imagem do Criador, né? É importante também notarmos que muitas vezes as pessoas colocam o ser humano quase como um semideus, né? Não é esse o ponto bíblico. O ponto bíblico nos dá a ideia, né, que nós somos a imagem de Deus. É importante não observar a imagem de Deus no sentido, já que eu falei que o Deus é espírito, então, de uma certa forma, Deus não tem de uma forma direta para nós entendermos. A Bíblia, quando diz, por exemplo, que Deus não está com seu ouvido agravado, é para que nós entendamos que o nosso Deus ele nos ouve, mas não é que ele tenha um ouvido ou coisa dessa natureza. É uma questão um pouco mais complexa. Então é importante observarmos que essa imagem de Deus é que nós temos naturezas como as de Deus. Vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa, né, vai fazer algo, né, na cozinha, por exemplo, um bolo. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai separar os ingredientes para assim fazer o bolo. Aí você vai perguntar o que isso tem a ver? Tem a ver com a organização. A pessoa vai observar o que tem para fazer aquele bolo. Se vai fazer um bolo de cenoura, a primeira coisa que ele vai observar possivelmente vai ser o quê? Se tem cenoura. Depois que ele vai fazer
vai colocar na mesa, vai separar os ingredientes, bom, agora eu posso fazer o bolo, porque isso é uma organização. Então, Deus não é organizado? Então, nós temos também a questão da organização de Deus. Então, da mesma forma que Deus é organizado, nós também somos. É claro que a nossa organização e todos os atributos que nós temos, que nós trazemos da parte de Deus, está muito distante do que é Deus. Está muito distante. Deus é um ser extremamente organizado? Sim, ele é extremamente organizado. Inclusive, organização é o nome de Deus. Deus é extremamente organizado. Nós não. Nós temos uma parte organizada no nosso sentido, o que nós vamos fazer, o que vamos preparar para o almoço de domingo, ou coisa do tipo, né, para onde nós vamos, ou o filme que nós vamos ver. Nós temos esse senso de organização, mas está muito distante do que realmente o Senhor Deus é. Mas a ideia que a Bíblia nos relata sobre nós sermos a imagem de Deus não é porque nós somos fisicamente parecidos com Deus. É, na verdade, a essência de Deus é que está em nós. Por isso, nós somos a imagem do Senhor. Atributos da alma. De volta ao Gênesis. A parte imaterial do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. É muito interessante que, provavelmente, a parte material do ser humano é o que mais diferencia-nos dos animais. Por exemplo, nós sabemos que morreremos, os animais não sabem. Então, nós temos uma alma, os animais não têm. Então, observe que a alma, que é realmente a nossa essência, é o que nos diferencia dos restos dos animais. Observe, por exemplo, que nós temos uma autoconsciência. Essa autoconsciência é uma questão muito interessante, que por mais existe a justiça do homem e tal, mas por mais que nós sejamos, por exemplo, quando nós fazemos algo errado e nós por alguma questão nós conseguimos nos inocentar, por alguma razão específica, a nossa consciência sabe que nós somos culpados. O que é isso? É autoconsciência. Nós sabemos que nós somos culpados. Eu posso até ter sido absolvido, mas eu sei que eu fiz. Da mesma forma, quando eu não faço e eu sou o culpado, né, tido como culpado, a minha consciência também sabe que eu não fiz. Então, a nossa consciência é um juiz 100% perfeito. Ele sabe, a nossa consciência sabe exatamente o que fazemos e o que nós não fazemos. Se somos culpados em alguma coisa ou se somos inocentes. A nossa consciência sabe. E essa questão da autodeterminação é a questão de eu escolher. O que eu vou escolher para fazer? Isso é autodeterminação. Eu vou escolher o que eu vou fazer. Se eu vou para um lado, se eu vou para o outro, a roupa que eu vou vestir, isso é autodeterminação. É claro que a autodeterminação ela é muito mais abrangente, né? As questões de escolhas vão muito mais do que isso. Mas só para a gente ter aí um norte, né? Nós também temos a questão da aptidão de lavrar. É interessante que nós podemos cuidar da terra e devemos cuidar da terra, do ambiente onde nós vivemos, né? Aquele guardar o jardim, discernir entre o certo e o errado. Nós sabemos, nós conseguimos discernir aquilo que é certo e que é errado. Ainda que todo mundo está fazendo, eu não vou fazer, por quê? Porque eu sei que é errado. Mas todo mundo está fazendo, não é porque todo mundo está fazendo que vai fazer aquilo correto. Então é importante essa questão dos atributos da alma, que vai nos dar justamente isso, essa questão específica de saber o que é e o que não é, o que é certo e o que é errado, e por isso fazer nossas escolhas corretamente. Entre o espírito e o corpo. A alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus três principais atributos são emoção ou sentimentos, razão ou intelecto e volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínios, impulsos, desejos e decisões. Então aqui é uma questão bem ampla sobre a questão da alma, né? O que é a alma, né? Quais são os grandes atributos? Emoção e sentimento. Eu tenho emoções e também tenho sentimentos. Todos nós somos assim, né? Então observe que isso também vem da alma. Aí a minha emoção que está quando eu faço alguma coisa, por exemplo, e fico emocionado, por exemplo, ou me emociono por alguma razão, aquilo ali é minha alma que está
pondo para fora, não é o corpo. O corpo é só uma parte externa. É só a forma que eu tenho, né, o meu corpo, para externar aquilo que a alma está sentindo. Então, quando uma pessoa chora, por exemplo, tanto de tristeza quanto de alegria, o corpo chora, mas na verdade, né, nas lágrimas, né, mas aquela emoção vem da alma. Também a questão do sentimento. Nós temos sentimentos por pessoas, ou até mesmo, por que não dizer, por animais de estimação, por exemplo. Nós temos sentimento por alguma coisa. Observe, por exemplo, se alguém dá um presente para uma outra pessoa e essa pessoa aqui deu um presente, parte para a eternidade, aquela pessoa que recebeu aquele presente vai fazer o quê? Vai ficar o quê? Vai ter um sentimento por aquilo que por aquilo que recebeu de presente. Por quê? Por causa do valor do presente? Não, é pelo valor sentimental. Então isso também é uma questão da alma, a razão ou o intelecto, né? A nossa razão, a razão é o mesmo que motivação também. Então a razão e também a questão do intelecto, o nosso intelecto, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu raciocínio, isso tudo vem da alma. A volição e a vontade. A volição, que é basicamente a mesma coisa da autodeterminação, que é a questão de fazer escolhas, saber fazer as escolhas corretas, ou até fazer as escolhas incorretas, né? As escolhas erradas, isso também é uma questão da alma, e também sobre a questão da vontade, né? Você tem várias vontades, todos nós temos vontade, isso tudo é o que? É a questão da alma, né? A alma funciona entre o espírito que se conecta com Deus. Olha que interessante. Então, a alma, ela funciona entre o espírito. Com o espírito nós nos conectamos com quem? Com Deus. E a alma com o corpo se conecta com quem? Com o homem, né? Com o próximo. Então observe que há aqui toda uma questão entre o espírito e o corpo que faz todo sentido, né? Com o espírito nós buscamos ao Senhor, né? Juntamente com a alma e o corpo. E aqui na questão específica, na questão do homem, né, já é o corpo. Né? A alma abatida. O Salmo 84:2 também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala de sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria a alegria, a integralidade de seu ser. Aqui, Davi, de modo geral, ele está experimentando a aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus, principalmente aqui no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto, que esteja voltado para o Senhor. Então observe que aqui ele está com a alma abatida, assim, quando nós estamos tristes, porque nós pecamos contra Deus, por exemplo, é a nossa alma que se abate, a nossa alma fica abatida. Por quê? Porque no fundo nós sabemos que o que fizemos é errado, no nosso caso é pecado. Então quando alguém comete um pecado, ele sabe que é pecado, a pessoa sabe que é pecado. E isso se abate diante de Deus. E por que ele se abate diante de Deus? E aqui está o grande negócio da aula de hoje. Quando uma pessoa peca e a sua alma se abate diante de Deus, essa pessoa se entristece pelo pecado, é porque o Espírito do Senhor ainda está com essa pessoa. Essa pessoa ainda sente o peso do pecado. Então é uma pessoa que ela não está em conformidade com o pecado, não é uma pessoa que vive no pecado. Ela cometeu um pecado, mas não vive na prática do pecado. Então, quando uma pessoa que tem o Espírito do Senhor, que tem o Espírito Santo dentro de si, que tem o Espírito Santo como o seu guia, ele se abate, essa pessoa vai se abater por ter pecado. Mas uma pessoa que não tem o Espírito do Senhor, ele vai pecar hoje, vai pecar amanhã e não vai sentir o peso. Eu lembro que o saudoso pastor Nilson do Amaral Fanini, no dia 10 de outubro de 1993, numa rádio do Rio de Janeiro, ele comentou uma coisa muito interessante, que ele disse o seguinte, abre aspas, se você não sente o fardo do pecado, você é uma pessoa simplesmente morta, fecha aspas. Então observe que eu concordo em gênero, número e grau. Quando uma pessoa não sente o peso do pecado, é uma pessoa que espiritualmente ela está morta. Sinopse: a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. A natureza da alma
imaterialidade e imortalidade. Distinção de substâncias. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do homem, uma tangível, o corpo que pode perecer por ação humana, outra intangível, a alma que não pode ser destruída pelo homem. O homem não consegue destruir a alma de ninguém. O homem não tem essa força. Ele pode destruir o corpo, ele pode matar o corpo. Agora, há uma questão aqui muito interessante de se falar, é sobre a questão do tangível e o intangível. O tangível, que no caso é o corpo, que pode perecer por ação humana, mas aqui em Mateus capítulo 10, versículo 28, eu vou ler aqui para você rápido, só para a gente ter no norte. Não temais os que matam o corpo, e não podeis matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mas não está dizendo que o corpo é intangível? Ou melhor, que o corpo é tangível? Como é que um corpo tangível, como o nosso, ou como de qualquer outra pessoa, vai aparecer no inferno? Se esse corpo ele é perecível, ele com o fogo do inferno ele vai perecer. E aqui é que está uma grande questão. Nesse sentido que nós observamos aqui, nesse primeiro ponto que fala sobre a questão do corpo tangível, a boca, olhos, enfim, isso é uma parte nossa, do nosso corpo, todo mundo tem. Essa parte que vai levar o homem, o corpo do homem para o inferno, significa dizer que esse corpo que está se referindo não é o corpo que a pessoa tem, o corpo de carne, e sim aquele corpo que não vai perecer. De modo geral, para a gente entendermos melhor, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, o nosso corpo, né, o corpo do salvo, será o quê? Glorificado, ou seja, esse corpo nunca mais morrerá. Por quê? Porque ele está glorificado. De um modo parecido, será também o corpo daquela pessoa que para padecer para a eternidade sem Cristo. Ele vai ter o corpo glorificado? Não, ele não vai ter um corpo glorificado, mas o corpo dele vai ser transformado num corpo o quê? Um corpo que não perece. Então não vai ser o mesmo corpo de carne. Isso aqui é bom deixar claro, para que não haja assim maiores confusões, né? Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. Imaterialidade e responsabilidade pessoal. Em tempos modernos, temos o marxismo que prega que o homem se resume à matéria, ou seja, ao corpo, né? Ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Sim, a alma fica consciente. Isso aqui é uma questão bem interessante, porque a alma da pessoa que parte para a eternidade com Cristo vai para o seio de Abraão. Ele sabe que ele está lá. Da mesma forma, a pessoa que parte para a eternidade sem Jesus, ele vai para um caminho de tormento. Ele também sabe que ele está lá. Ele tem ciência. Tanto um quanto o outro, né? Quem parte com Cristo ou sem Cristo sabe, tem a sua consciência de onde que está. Pois bem, essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Bom, essa questão marxista, que vai falar sobre a questão do corpo, olha, a ideia marxista de modo geral é a seguinte: olha, nós temos esse corpo aqui e é só isso, depois que acabou, morreu. Ou melhor, né? Morreu, acabou. Não precisa, não sei, não tem um juízo, não tem mais nada, acabou tudo, nós vivemos aqui na Terra e depois que nós morremos, acabou tudo. Essa é a ideia dessa ideologia, que é uma ideologia do adversário, porque o diabo ele faz o que? Ele vai enganar o povo. Então isso é uma das artimanhas que ele usa para enganar o povo. O famoso morreu, acabou, mas não é assim. Depois a Bíblia vai falar lá aos Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer somente uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Então haverá um juízo após a morte. Então observa que aqui, para quê? Para tirar, digamos assim, né?
tirar a pecaminosidade do homem, ou seja, você pode fazer o que você quiser para ser feliz aqui na terra. Você pode pecar o quanto você quiser, você pode fazer as coisas erradas do jeito que você quiser, porque nós só vivemos uma vez e depois que morremos acabou tudo e se extingue a vida, não tem alma, não tem espírito, não tem Deus, não tem juízo, não tem nada. E muitas vezes, né, infelizmente, milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro são enganados com essas questões. Mas a verdade é que considera que o mal é estrutural, que a culpa é só da sociedade. Ou seja, o que está acontecendo hoje é culpa da sociedade, né? É o mal estrutural, é o sistema, é isso, é aquilo. É claro, né? O sistema, a Bíblia diz lá em 1 João 5,19, né? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É claro que o sistema é do maligno, é um sistema corrupto, de pecado, etc. e tal. Entretanto, esse não é a questão, porque aqui o ponto é querer mostrar que o problema é da sociedade inteira e não é de ninguém. Ou seja, a culpa não é sua, a culpa é da sociedade. Mas todas as pessoas cometem pecado, inclusive eu, inclusive você, todos nós pecamos. Só que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então essas pessoas aqui têm uma questão, elas não têm arrependimento de seus pecados, diferente de nós. Nós pecamos e nós temos arrependimento diante do Senhor. Então que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras. Ou seja, as pessoas são vítimas, né, do sistema estrutural, estão oprimindo, né? Então observe que nesse sentido, né, até fala sobre questões de pessoas, né, que praticam, delinquentes, né, que praticam roubo, dizem, isso é uma vítima da sociedade. Não, não é vítima da sociedade, não. Isso é uma vítima a pessoa que rouba de alguém não é vítima da sociedade. Essa pessoa é uma pessoa preguiçosa, que não quer saber de trabalho, quer viver a vida de qualquer maneira. Ainda mais agora que saiu, parece que saiu, né, a lei que roubar um celular não tem problema nenhum, desde que o humilhante, né, não agrida ninguém, então não tem nenhum problema. Como é isso? Mas e os princípios bíblicos, por exemplo? A Bíblia diz o quê? Não furtarás. Então a pessoa agora pode roubar e está tudo bem? Não, não está. Não está. Isso não é vítima da sociedade. Isso aí é uma pessoa, um delinquente, um inconsequente que, principalmente por razões até políticas, né? De modo geral, a justiça impune, deixa essa pessoa impune, então essa pessoa vai continuar cometendo pecado, crimes, né? Nesse caso, crimes. Então observe que eles falam o quê? Isso é vítima da sociedade. De modo geral, identificam pecados sociais, mas não individuais. Ou seja, nesse caso dessa pessoa que rouba, por exemplo, esse menor, por exemplo, que rouba, ou até mesmo o maior que rouba, mas não faz nenhum mal a ninguém, olha que situação, então está tudo bem? Não, não está. E o que as pessoas dizem? Isso aí é um problema da sociedade. Não, não é um problema da sociedade, é um problema dele. Ele é ladrão. Essa pessoa é um ladrão. Precisa ir para a cadeia. Ou ter uma outra alternativa, por exemplo, de fazer serviços sociais, por exemplo, de modo geral, só porque precisa ter uma punição. Agora, qual é a grande questão aqui? Identificam pecados sociais, mas não individuais. Ou seja, a pessoa que rouba, nesse caso, não tem problema nenhum. Por quê? Porque isso é vítima da sociedade, a sociedade é assim. Aí um outro vai ver lá e faz a mesma coisa, e muitos estão fazendo. Não, isso é só a questão da sociedade. Ou seja, sabem que é errado, sabem que é pecado, sabem que é um crime, mas joga a culpa em quem? Na sociedade. E individual mesmo, a pessoa que precisa ser preso, por exemplo, não precisa prender ele, não. Mas nós vemos hoje a justiça brasileira, uma justiça que tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz o seguinte, que a justiça é como uma teia de aranha. Prende os pequenos insetos e deixa os grandes escaparem. Eu acho que isso tem muito a ver com a justiça brasileira, né? Materialismo e teologia. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as escrituras como base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Conflitam com a sã doutrina que é essencial para a salvação da alma. Em outras palavras,
né? O materialismo chegou na teologia, ou, em outras palavras, melhor dizendo, o materialismo entrou na igreja. Hoje, a igreja fala muito sobre a questão da teologia da prosperidade, principalmente da teologia da prosperidade, entre tantas outras. Então, observa que eles conflitam com essa doutrina. Olha, o importante é você ter dinheiro. Na questão, por exemplo, da teologia da prosperidade. Importante você ser próspero, ter uma empresa, ter isso, ter aquilo, mas e a salvação em Cristo? Não, isso não tem importância. E é importante observarmos que à medida que o tempo vai passando, nós vamos nos adaptando. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando nós temos num ambiente, na igreja, por exemplo, um ambiente saudável, um ambiente de uma igreja que fala de Jesus, que menciona o nome de Jesus, que prega a palavra do Senhor, a tendência é que as pessoas que chegam vai se familiarizar e vai continuar falando de quê? De Jesus. Mas se a mesma igreja, ao invés de falar de Jesus, vai falar somente de dízimos, ofertas, de prosperidade, que você precisa dar isso, que você precisa dar aquilo, qual é a tendência? A tendência é que a pessoa que vem depois continue replicando isso. Por quê? Porque o ambiente, de modo geral, faz a pessoa e não a pessoa faz o ambiente. É claro que tem casos, e muitos, né, que principalmente o cristão, né, faz o ambiente, né? Como diz lá em Mateus 5,13, né, vós sois o sal da terra. Então, o sal, ele diferencia de tudo, então é nós que mudamos o ambiente. No que eu quero dizer é que na proporção, na grande massa esmagadora, é o ambiente que faz a pessoa. Se você chega numa empresa para trabalhar no primeiro dia e você observa que as pessoas não trabalham ou chegam atrasado, por exemplo, dá um exemplo melhor, todo mundo chega atrasado, mas nunca é descontado. Qual é a tendência sua? É chegar atrasado também. É a tendência. Não estou falando que você vai chegar, estou falando que a tendência. Nós temos aquela questão do efeito manada que as pessoas dizem, né? De ir com a maioria. Então observe que na questão da igreja, por exemplo, na teologia, as pessoas estão fazendo o quê? Olha, hoje eu sou um pastor preparado. Por que eu vou ser um pastor preparado? Você pergunta isso para a maioria dos pastores, principalmente os pastores mais novos. Os antigos nem vou dizer muito, mas principalmente os mais novos. Você pergunta para ele assim, por que você é pastor hoje? Ele vai falar, porque eu fiz um curso de teologia, eu fiz seminário, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Observe que ele vai sempre usar o termo eu fiz, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Observe que dificilmente ele vai falar assim, o Senhor me chamou para esse negócio. Por que isso? Porque o ambiente da igreja é tão falado sobre a questão do material que o pastor vai pensar que ele está ali porque ele merece estar ali. Porque ele fez um curso de teologia. Porque ele tem um curso também que fala de capelania, eu acho que é isso o termo. Ah, porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo, é porque eu juntei isso, é porque eu juntei aquilo, é porque eu fui para Israel, é porque eu trouxe algo de Israel, então é por isso que eu sou pastor, porque eu sei falar bem com as pessoas, eu conheço a palavra, e o chamado? Por que isso é importante eu dizer para você? Porque muitas pessoas estão na igreja por questões de teologia, não uma teologia bíblica, mas uma teologia da prosperidade, por exemplo, ou coisa dessa natureza. Então, observe que até para evangelizar nós temos que ter cuidado. Por exemplo, quando nós estamos evangelizando e falamos para uma pessoa assim, olha, venha para a igreja, aceite a Cristo como Salvador, porque todos os seus problemas serão solucionados. Sabe o que você está fazendo quando você fala isso para uma pessoa? Você está colocando na cabeça dela o seguinte, olha, você vai para a igreja e você vai resolver o teu problema. Ou seja, você vai criar um cristão interesseiro. Observe que você não falou para ele ir para a igreja para aceitar Cristo, para ser salvo na pessoa de Cristo. Então, observe que aquilo que nós falamos, principalmente na questão de fazer o evangelismo, nós podemos trazer pessoas não interessadas em Cristo, mas interessadas em solucionar os seus problemas. Jesus soluciona os problemas? Sim. Mas nem todo problema Jesus vai solucionar. Por que não? Porque se nós formos olhar até para uma questão bíblica, quantas pessoas morreram, por exemplo, os discípulos? Olha as mortes que eles tiveram. Por que Jesus não solucionou o problema deles de morte? Porque não era a vontade do Senhor. Então há problemas, há circunstâncias, olha o livro de Jó, olha a aflição de Jó. Então há situações pelas quais,
Quando nós falamos para uma pessoa dessa, da mesma forma que eu falei, olha, você vem para a igreja que Jesus vai solucionar os seus problemas. Passa um dia, passa um mês, passa um ano, passa 10 anos e aquele problema não solucionou, o que aquela pessoa vai pensar? Eu acho que eu estou no caminho errado. Porque me falaram que eu ia vir aqui e acabar com os problemas e não acabou ainda, então esse Jesus é mentiroso. Olha a situação que nós criamos. E se nós formos observar no lado humano, essa pessoa não está errada de pensar assim. Por quê? Porque nós colocamos isso na cabeça dela. Nós colocamos isso no coração dessa pessoa. Nós mentimos. Às vezes, eu sei que a palavra até é pesada, né? Não era nem a nossa intenção, mas no intuito de ganhar aquela pessoa para Jesus, nós pensamos em qualquer negócio. Fazemos qualquer negócio. Então, nós falamos aquilo que nós não devemos. O ideal no evangelismo, por exemplo, é falar o quê? Olha, vem para Jesus que você será salvo na pessoa de Cristo. E o Senhor vai transformar a sua vida. Porque o Senhor Jesus transforma. Agora, se você fez algo errado, você precisa pagar por aquilo que você fez. Então, nós devemos ser honestos. Quando uma certa vez eu estava trabalhando com jovens, e os jovens entrou nessa questão do evangelismo. Nós temos que nos organizar para fazer isso. Eu falei, olha só, senta aqui, vamos falar disso. E um dos pontos que eu falei sobre o evangelismo é sobre esse negócio, olha, cuidado com o que você fala. Porque quando você fala que o Senhor vai te dar um carro, por exemplo, você vai trazer pessoas interesseiras, pessoas que só querem a bênção do Senhor, mas não querem o Senhor, só querem o que o Senhor tem. Então, todas essas questões são importantes. E por que isso está assim? Porque o materialismo entrou na igreja. Hoje, as pessoas falam muito. Eu lembro que na minha igreja tinha um irmão chamado irmão Manuel. Muitos anos, isso era das crianças. E ele sempre falava o mesmo testemunho, dava muito no testemunho. E quando ele aceitou Jesus, a primeira coisa que ele fez foi se desfazer da televisão. Eu não estou falando para você se desfazer da televisão, não é esse o ponto. Mas observe bem como as coisas mudaram. Hoje, quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador e compra aquela televisão enorme, ele fala o quê? Olha, irmão, aceitei Jesus e comprei uma grande televisão. Ué, peraí, você aceitou Jesus para comprar televisão? Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje a igreja dá muito mais ênfase na bênção material do que no espiritual. Há um tempo atrás, um irmão estava na igreja, né, dele, é uma igreja que fala em rede nacional, parece, e perguntou para a pessoa, olha, eu tenho uma bênção para contar. Aí a pessoa, no programa de televisão, pode falar, qual é a bênção que você tem? O Senhor Jesus me salvou, eu ia para a perdição eterna, mas Jesus me salvou. Olha que coisa bonita, bênção, né? Coisa gloriosa. E o pastor, que estava ali no programa, o que o pastor falou para ela? Ficou feliz por ela? Não, sabe o que ele disse? Tá, irmão, agora conta a bênção. Mas ela acabou de contar que foi salva na pessoa de Jesus. Ele não entendeu. Para ele, uma bênção era algo material. Então, observe que quando Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, não foi para eu ficar rico. Não foi para eu ter isso ou ter aquilo. Foi para eu ser salvo. Eu posso ter riqueza? Claro que eu posso ter riqueza. Eu posso ter um carro do ano? Claro que eu posso ter um carro do ano. Mas o ideal de Jesus na cruz foi para nos dar salvação. Alma renovada e submissa a Deus, edificação e saúde. O que falamos? O que ouvimos? O que lemos? O que vemos? Nossos hábitos diários determinam a saúde de nossa alma. E nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. Então aqui é o grande fechamento da nossa questão. O que eu faço para ter uma alma sadia, né, diante do Senhor? O que eu falo? Qual o tipo de palavra que eu falo? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheia o coração. Então o que eu tenho falado ultimamente? Qual é o meu principal assunto, né? Eu falo do quê? Eu falo do clube do coração? Ou eu falo da política? Ou eu falo da série que eu estou assistindo? Ou uma novela, seja o que for, um filme? O que eu falo? O que é que está dentro do meu coração? Que eu tenho falado, tem edificado pessoas? Eu tenho realmente proferido palavras de edificação ou de maldição? Então, o que eu falo? Isso é uma questão importante quando nós vamos falar, por exemplo, de Tiago, capítulo 3, né?
Fala sobre o quê? Sobre a guarda da língua. Olha, refreia a sua língua, porque aquele que refreia a língua, ele tem o corpo tranquilo, né? Sem problemas. E justamente, claro, uma vez que a pessoa profere boas palavras, então, claro que a sua alma também está limpa, né? O que ouvimos? Bom, o ouvir, existem duas partes importantes do ouvir, que é o seguinte: é quando eu ouço aquilo que eu quero ouvir, ou eu ouço aquilo que eu não quero ouvir. Hoje, por exemplo, eu estava numa condução e eu ouvi algo que eu não queria ouvir. A conversa não era comigo, mas eu não queria ter ouvido o que eu ouvi. Então, nesse sentido, eu não tenho culpa de ter ouvido aquilo que eu ouvi. Eu não tenho culpa, não fazia parte, eu ouvi. Isso é uma questão, é um ponto. Nisso nós não temos nenhum problema. Agora, a grande questão é: eu estou, por acaso, me sentando na roda dos escarnecedores? Ou seja, eu estou ouvindo os escarnecedores? Aí é um grande problema. Para minha alma, aí a minha alma não será sadia de maneira nenhuma. Então, o que é que eu tenho ouvido na televisão, por exemplo? Eu ligo a televisão, vou ver o que eu vou ouvir, ou no rádio, né? Ou na internet, de modo geral, ou em outros ambientes, para qual ambiente que eu tenho ido, né? O que eu leio, e o ler aqui é uma questão muito importante, porque quanto mais nós lemos, mais nós absorvemos aquilo que estamos lendo. De modo geral, nós lemos muita palavra, de modo geral. Mas além da palavra, o que mais que eu tenho lido? Ou eu não tenho lido? É importante, principalmente você que está na direção de igreja, por exemplo, é pastor, é dirigente de congregação, ou é professor da escola bíblica dominical, você precisa ler mais a palavra. Mas eu leio muito, continua lendo mais. É importante, a leitura é extremamente importante. Mas além disso, o que eu tenho lido? Será que realmente o que eu leio me edifica? Será que aquilo que eu leio não está indo contra os princípios bíblicos? Então, olha que questão muito interessante, né? Nossos hábitos determinam a nossa saúde da alma, a saúde da nossa alma. Então, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu leio, com aquilo que eu vejo. Eu vou colocar uma outra questão também, o que eu faço. Então, observe que é importante, né, sobre a questão da alma, é o que também é o que eu faço, né? Porque também é o que eu penso, né? Porque tem momentos da vida que nós temos pensamentos que só misericórdia, né? Só Jesus na causa. Nesses sentidos, nós devemos repreender em nome de Jesus, porque verdadeiramente tem hora que passa por coisas que só a misericórdia. Então, o que eu tenho pensado? Tenho edificado a minha vida, ou até penso pelo meu futuro, ou principalmente a minha eternidade? O que eu tenho pensado? E o que eu tenho agido? Que às vezes eu penso, mas não ajo, né? Então, ireis, mas não pequeis, né? Ou seja, eu fiquei irado até, mas não cheguei às vias de fato. Então, tá ok. Então, quando eu penso, eu estou praticando também, ou eu penso e repreendo? Então, observe que aqui é a grande questão da renovação da nossa alma. Purificação e renovação. Devemos purificar e renovar nossa alma, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. Então, depois que eu observo o que eu falo, o que eu ouço, o que eu leio, o que eu vejo, né? O que eu penso e o que eu tenho agido, então o que acontece? Aí sim eu posso ser transformado. Para quê? Para experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para a minha vida. Mas além disso, eu tenho que viver, por conta disso, estou vivendo em santidade e em temor. E eu sempre gosto de deixar bem claro sobre a questão de temor. Temor não é ter medo. Temor é ter respeito por uma autoridade. Então você tem respeito, nesse caso, temor. Por exemplo, você está numa lei, tu está no trânsito, por exemplo, um policial fala para você parar, então você para o seu carro. Por quê? Porque você respeita a autoridade que está sobre aquele agente de trânsito. O que é isso? Isso é temor. Você respeitar a autoridade de outra pessoa. Nesse caso, nós respeitamos a autoridade de Deus. Então, nós temos temor a Deus. Então, temor é ter respeito pela autoridade. É respeitar a autoridade. E medo é propriamente o medo em si, né? Ter medo de alguma coisa.
Então, observe que nós devemos ser transformados, ter a nossa vida transformada, a nossa alma transformada. E a única forma de ter a nossa vida transformada é viver em temor, em santidade ao Senhor, com aquilo que nós falamos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós agimos. Sinopse: a alma precisa ser purificada e renovada continuamente para viver em santidade e comunhão com a vontade divina. Conclusão: o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. E nos dias atuais é difícil. Pensa, não tem difícil. É esse negócio de viver com a vida, com a alma pura. Por quê? Porque hoje, em qualquer momento que nós passamos, em qualquer lugar que nós estejamos, há sempre pessoas falando, fazendo coisas completamente impuras que, se nós não vigiarmos, nós somos também contaminados. Nessa situação, por exemplo, que eu passei hoje, eu estava numa condução, uma pessoa falando umas coisas que, sinceramente, só misericórdia. E se, por exemplo, se eu entro na conversa, eu estaria fazendo o quê? Mantendo a minha alma impura. Por quê? Porque eles estavam falando coisas completamente impuras. Não dá nem para dizer aqui o que estavam falando, só eram coisas bem pesadas. Então observe que nós devemos ter muito cuidado com as conversas que nós queremos entrar. Tem conversas que não é para nós. Tem situações que é ambiente que não é para nós. É claro que existem algumas razões pelas quais nós estamos em alguns lugares que nós, em parte, até talvez não devemos estar, mas por uma questão de trabalho ou é o nosso caminho, então não tem o que fazer. Mas quando eu saio da minha casa no intuito de ir num lugar que eu sei que eu não devo estar lá, então eu estou fazendo o quê? Eu estou cometendo pecado, estou fazendo a minha alma impura diante de Deus. Então, se eu estou com a minha alma impura, como é que eu serei transformado e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não dá. Então nós devemos ter muito cuidado para que nós venhamos assim manter a nossa alma pura diante do Senhor. Revisando o conteúdo, número 1. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. Número 2. Seus 3 principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto, e volição ou vontade. Número 3. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. Para comunicar-se com o próximo, o veículo é o corpo e seus órgãos sensoriais: pele, olhos, ouvidos, nariz, boca. Número 4. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do homem, um tangível, o corpo, que pode perecer por ação humana, outra intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Número 5. Em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Lucas 16, 19 ao 31. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Então veja que, nesse sentido, o marxismo, quer colocar todo mundo no balaio, todo mundo na mesma situação, mas não quer colocar o indivíduo. Ou seja, não, isso é culpa de todo mundo. Aquilo que é culpa de todo mundo não é culpa de ninguém. Então, está todo mundo certo, se está todo mundo fazendo a mesma coisa, então está todo mundo certo. Não é assim que a Bíblia nos orienta. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você, porventura, quiser me abençoar com o Pix, eu vou deixar aqui as chaves do meu Pix, aqui na descrição deste vídeo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou da aula de hoje, você deixa o seu like, também compartilha com alguma pessoa que, assim como você, também ama a Escola Bíblica Dominical. Aproveite também para deixar o seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma boa aula. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, cuide da sua alma.